Boa noite novamente, né? Boa Desculpem os noite. cachorros, esse movimento de home office tem de tudo, né? Eu tenho Mas, dois aqui que estão quietinhos até o momento, mas estão aqui bem próximos. Então, qualquer coisa, não repara, não. é que eu fui colocar eles lá para frente, aí o pessoal fica passando, né? E aí danou tudo. Mas é uma grata satisfação para nós aqui do PPGC UFSCar tê-lo conosco, viu, Romero? Você é um Prazer é grande meu. especialista em oratória, aí, bastante conhecido no cenário nacional, e eu tenho certeza que vai trazer muitas dicas, muitas considerações importantes para esse movimento de formação dos nossos estudantes, né? A gente sabe que as apresentações fazem parte dessa carreira acadêmica, é um movimento muito constante que nós vivenciamos, e para a gente certamente vai ser muito bom ouvir suas dicas, né, os seus ensinamentos aí, as considerações que você puder compartilhar conosco. E fica então os nossos agradecimentos por ter aceito, né, participar desse movimento aqui. O PPGC e o Fiscar fica bastante feliz quando a gente recebe esses movimentos externos, né, de colaboradores, pessoal que faz todo um movimento aí em prol do ensino, da formação. E aí eu vou convidar você, então, para fazer a exposição, e aí você conversa com os estudantes, né? Temos alunos da pós, temos alguns da graduação, esse movimento de dialogar, de perguntas, se você quiser deixar um ambiente aberto ou deixar no final, tá bom? Fica bastante tranquilo, fica a seu critério. Tá bom, professora. A gente. Professora não, Paula. Paula, nós teremos quanto tempo? Romero, você quem sabe, assim, é bastante tranquilo. A gente pode ir conduzindo nesse movimento de home office, né, de online, assim, a gente não costuma passar muito de 1 hora de exposição ou junto com o debate, né? Se você quiser se alongar um pouquinho, também não tem problema. Ah, eu queria pelo menos umas 3 horas com essa turma, viu? E tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo em Ótimo. relação ao áudio. Ok. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecê-los pela participação e dizer que vocês estão de parabéns, porque enquanto muitas pessoas falam que têm dificuldade para falar em público, que falar em público é um dom, que você não leva jeito, que você é muito tímido, vocês estão aqui estudando esse assunto. Então, o primeiro passo muito importante para a gente dominar a oratória é conhecer a oratória. Estudar. Como? O que é oratória? Por que algumas pessoas conseguem falar bem e outras não? Qual que é o primeiro mito da oratória? Ah, oratória é dom. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Um segundo mito muito comum, para ser um grande orador, para falar bem, precisa ter uma voz bonita. Quem aqui que não gosta da própria voz, hein? Não precisa levantar o dedo. Calma, Paula, não precisa levantar o dedo. Daqui a pouquinho vocês vão perceber que quando a gente fala assim, eu não gosto da minha voz, falar em público é um dom, na verdade são algumas desculpas que a gente encontra para a gente ganhar tempo, para a gente se sair de uma situação. Outro mito que eu encontro aí diariamente, para a gente falar bem, para a gente fazer uma boa apresentação, basta dominar a matéria. Quem nunca ouviu falar isso, hein? É um erro muito grande achar que apenas dominando o assunto você vai fazer uma boa apresentação. É um grande equívoco pensar dessa forma. Uma coisa é você estudar. Outra coisa totalmente diferente é você falar. Então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Elas aprenderam, principalmente no ambiente acadêmico, se apenas dominar o assunto fosse uma garantia de sucesso na oratória, no mundo acadêmico, os mestres, os doutores, todos teriam uma excelente oratória. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem certos doutores aí, mestres, que, pelo amor de Deus, quando eles começam a falar, a gente a gente fica meio impaciente, porque é uma dificuldade muito grande, falta de clareza, falta de didática. Então,
primeiro mito que nós vamos acabar com ele. Falar bem não é dom, falar bem é técnica, que a gente aprende e desenvolve. Como tudo na vida, tem pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu não canto, mas eu tenho certeza, se eu pegar algumas aulas de canto, eu vou me arriscar a cantar. Eu vou conhecer a musicalidade. Eu quero tocar um instrumento. Eu preciso sentar, parar a minha vida para aprender a tocar aquele instrumento. De repente, não vou ser o maior guitarrista do Brasil, mas eu vou me virar bem nas festinhas da família. Na oratória, é do mesmo jeito. Quando você domina as técnicas da oratória, não necessariamente você está se preparando para ser um palestrante, para você ser um político, para você ser um grande líder. Não. Quando você passa a dominar as técnicas da oratória, você passa a ser um bom profissional, um profissional comunicador. Um profissional que, quando for necessário apresentar uma ideia, um projeto, um trabalho, você saberá exatamente como fazer. Esse é um grande erro que eu vejo em muitas pessoas. Para falar bem eu preciso ter uma voz toda grave. Não. A melhor voz para falar em público, sabe qual é? A melhor voz para falar em público? A sua voz. A sua voz, ela é exclusiva, ela é sua. E você precisa ter muito orgulho dessa voz que você tem. Romero, eu não gosto da minha voz. Provavelmente é autoestima, que às vezes está um pouco comprometida. Às vezes você está se comparando com a pessoa errada. Às vezes a comparação é muito injusta. Toma cuidado com as comparações. Com quem você está se comparando, hein? Você deve se comparar com você mesmo. O que você está fazendo hoje diferente do que você fazia no passado para melhorar a sua oratória? Os grandes líderes, os grandes comunicadores, eles valorizam aquilo que eles têm. Eles são gratos. Então, a partir de hoje, agradeça pela voz que você tem. Agradeça pela oportunidade que você tem de estar aqui hoje nessa palestra. Agradeça pela oportunidade de estar numa faculdade, de estar fazendo um curso. Agradeça pela vida, pela saúde. Então, nós oradores, nós somos gratos. Oratória, poder apresentar um trabalho na faculdade não é uma punição, é um privilégio de poucos. E vocês fazem parte desse seleto grupo de pessoas que tem essa oportunidade. Então, a partir de agora, a gente precisa o quê? Quebrar esse paradigma. A gente precisa começar a visualizar aquilo que a maioria não vê. Comece a ver o momento da apresentação como uma grande oportunidade. Por exemplo, nesse momento, eu tenho um grande privilégio de estar falando para mais de 20 pessoas que pararam suas vidas literalmente para me ouvir. Olha que bacana, isso é um privilégio. Pensa, vocês pararam suas vidas literalmente para me ouvirem. Uau, eu sou o cara mais feliz do mundo nesse momento. Então pense, quando você for fazer uma apresentação, pelo amor de Deus, agradeça pela oportunidade de estar compartilhando algo com aquelas pessoas. E a partir de hoje, o seu grande objetivo, quando você for fazer uma apresentação, é proporcionar uma boa experiência para aquelas pessoas que estão ali com você. Por que a gente fala em público? A gente fala em público, primeiro, para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, para ajudar as pessoas a ganharem tempo. E, principalmente, a gente fala em público para ajudar as pessoas a resolverem problemas. Então, se aquilo que você fala não atende nenhum desses fatores, provavelmente você está perdendo o seu tempo e perdendo o tempo das outras pessoas. Então, para que a gente fala em público? A gente fala em público para resolver problemas, para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, mais felizes e, principalmente, para ajudar as pessoas a ganharem tempo. Vocês hoje estão ganhando tempo. Eu estudei esse assunto durante 20 anos. Eu vou compartilhar com vocês a essência do que eu aprendi em alguns minutos. Não é bacana isso? Imagina, você não precisa estudar oratória durante 20 anos, porque o trabalho pesado eu já fiz. Eu já fiz isso por você.
Eu já estudei, eu já errei, eu já pesquisei, eu já testei. Não, isso funciona, isso não funciona. Eu já li dezenas de livros para compartilhar com vocês a essência. Então entendam, meus queridos, que falar em público precisa ter esse foco em ajudar as pessoas. A gente não fala em público porque é bonito, não é pela vaidade, não é porque você é obrigado, não. A gente fala em público para deixar uma marca no mundo, um legado. Pensa nisso. Trabalho de faculdade, ó, professor é seu amigo, ele cobra muito pouquinho. Sabe quem vai cobrar de você? O mercado. Sabe quem vai cobrar de você? O mundo. As pessoas que vão cobrar de você lá fora. Mas dentro de sala de aula, você precisa sugar o máximo das oportunidades. Porque no fundo, quando você vai apresentar um trabalho, o que o professor quer? O professor quer que você desenvolva a sua liderança, a sua comunicação, para você se dar bem no mercado. Então, você não está fazendo uma apresentação para quebrar o galho do professor. Você está fazendo uma apresentação ali para treinar suas habilidades. Entendemos isso, meus queridos? Diante disso que eu falei com vocês, eu quero compartilhar 7 passos para que a gente faça uma excelente apresentação. Primeiro passo para você falar bem, você precisa ter informação, conteúdo. Pensa comigo, qual é o assunto que você domina? Qual é o assunto que hoje você fala assim para mim? Romero, lá em sala de aula, nessa matéria aqui, eu sou o the best. Nessa matéria aqui, Romero, deixa comigo que eu resolvo. Pensa, analise, qual é o assunto que você domina? Qual é a matéria que você gosta? É claro que quando a gente está estudando, está na faculdade, a gente tem mais afinidade com algumas matérias e menos afinidade com outras matérias, o que é perfeitamente normal. Mas o bom profissional se faz no ambiente acadêmico. Então, cria a sua matéria que você mais gosta e se especialize nela. Uma dica para você ter informação, ter um bom conteúdo. Quando o professor passar a matéria, seja o primeiro a dominar essa matéria, seja o primeiro a estudar essa matéria. E depois se coloque à disposição para ajudar os seus colegas de curso. Diga para os seus colegas, gente, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Sabe por que isso é importante? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ajudar seus colegas a entenderem a matéria, mais prestígio, mais reconhecimento, mais o professor vai se lembrar de você. E é assim que a gente melhora o que é o nosso marketing pessoal. Oratória é comunicação. E nós, oradores, nós comunicadores, precisamos trabalhar o nosso marketing pessoal, a nossa imagem. O nosso nome é a nossa marca pessoal. Então, a gente precisa cuidar da nossa imagem. Então, o primeiro passo muito importante, pense, analise sobre o que eu quero falar em público, hein? O que eu sei sobre isso? O meu conhecimento é básico, é superficial, ou o meu conhecimento é avançado? Gente, pensa comigo, se eu não domino a matéria, se eu não estudei adequadamente, se o meu conhecimento é superficial, a chance de ficar nervoso, a chance de dar branco, a chance de ficar inseguro é muito grande. Agora, qual é o segredo? Treine, treine, treine. Por exemplo, tem uma apresentação de trabalho para a semana que vem. Treine a apresentação todos os dias. Para você ter uma ideia, uma apresentação de mais ou menos 15 minutos leva, em média, uma semana de trabalho com dedicação diária de 2 a 3 horas. Quem está disposto a fazer isso? Os melhores. Os melhores. Nem todo mundo vai ser orador. Esquece. Nem todo mundo vai ser milionário. Esquece. Nem todo mundo vai ser bem-sucedido. É necessário pagar um preço. É necessário você pagar um preço para você avançar na vida. Então, se você quer falar em público, decida hoje falar em público. Decida hoje fazer apresentações. E deixe as desculpas, as justificativas para depois. Cola no Romero, cola na Paula, assista vídeos, se especialize nisso. Oratória é decisão.
Decida falar em público. E você vai parar de ver as dificuldades e vai começar a ver os benefícios da oratória na sua vida. Você vai começar a se destacar, as pessoas vão começar a te ver com outros olhos, a sua autoestima vai lá em cima. A oratória, ela tem esse poder, ela deixa a gente muito mais disposto, ela fortalece a nossa autoconfiança. É muito bom quando a gente sabe conversar com todas as pessoas. É muito bom quando a gente vai encarar um público e a gente não tem medo dessas pessoas, porque a gente sabe que a gente está ali para trocar ideias. E a gente entende que eu não preciso ter medo de uma outra pessoa, porque é um ser humano parecidíssimo comigo. Ou seja, a sua vontade de ganhar, de vencer, precisa ser muito maior do que o medo de perder. Esse é um exercício diário que nós precisamos praticar. Às vezes eu também tenho medo. Às vezes eu enfrento esse medo. E eu preciso lembrar disso todos os dias. A minha vontade de ganhar precisa ser muito maior do que o meu medo de perder. Faz sentido? Faz sentido? O meu medo de perder, de passar vergonha, eu preciso ser menor do que a minha vontade de ganhar, de fazer sucesso, de brilhar, de crescer, de atingir meus objetivos, de ter a vida que eu quero, de ter uma vida bacana, de deixar um legado. Então, o primeiro passo para a gente falar bem em público, eu preciso dominar o assunto que eu pretendo levar para as pessoas. Eu preciso estudar, eu preciso entender esse assunto. Primeiro passo fundamental. Segundo passo, por que você decidiu fazer a apresentação? O que você quer, hein? É ganhar nota 10 do professor? É você fazer uma apresentação e ganhar dinheiro com ela? Isso precisa estar muito claro na sua mente. O que eu pretendo ganhar? Aonde eu pretendo chegar com a minha apresentação? Não tem nada pior do que uma pessoa que vai falar em público e não sabe o que quer ganhar com ela, não, sabe, não tem um objetivo definido. Pense, analise aonde eu pretendo chegar com a minha apresentação. O que eu quero com ela? Qual é a transformação? Qual é o resultado que eu busco? Você pretende vender, liderar, motivar, transformar a vida de alguém ou conquistar uma nota 10 do professor? Isso tem que estar muito claro na sua mente. Aonde eu pretendo chegar? Porque isso é o seu foco, é o seu objetivo principal. Muita gente vai para uma apresentação e fica lá fazendo papel de bobo, porque está perdido, não sabe o que quer. Definiu a meta, definiu o seu objetivo, trabalhe. Costumo dizer que a gente precisa fazer aquilo que o piloto de Fórmula 1 faz. O que ele faz para ganhar a corrida? Ele olha para frente. Ele não fica olhando para o lado, porque se olhar para o lado, ele distrai e bate. Então, até as companhias, comece a analisar as companhias, comece a estar próximo de pessoas que melhoram a sua autoestima. Esquece aquelas pessoas que só falam de problema. Esquece aquelas pessoas que só ficam falando de política. Olha para frente. Olha para frente. E seja a referência dentro da sua sala de aula. É assim que a gente começa a treinar a nossa oratória. Então, qual que é o segundo passo? O porquê. Você tem que ter um porquê muito grande, muito forte. Por que você está nesse curso hoje, hein? Por que você faz o que você faz hoje? Se você não tem a resposta, provavelmente você está se enganando, provavelmente você está perdendo tempo. Por que eu faço o que eu faço? Eu descobri que falar em público era muito bom. Porque eu sofri muito quando eu tinha ali os meus 16, 17 anos, eu tinha muita dificuldade de falar em público. E aí eu tive uma experiência terrível, eu fui fazer uma apresentação e não consegui fazer essa apresentação, travei geral, mas naquela noite eu tomei uma decisão. Nunca mais eu passaria por um vexame como aquele. E eu decidi estudar oratória. Estudei muito e aquilo me fez muito bem. Melhorou minha autoestima, melhorou minha autoconfiança. E foi aí que eu decidi, se isso é bom para mim, por que não compartilhar com as outras pessoas?
Foi aí que nasceu o meu primeiro curso de oratória, e eu comecei a ajudar um monte de pessoas em um método muito simples, muito prático. O meu método, ele possui dois pilares: o fortalecimento da autoconfiança e a estratégia de apresentação. Se você fortalecer sua autoconfiança e tiver uma boa estratégia de apresentação, você se torna inabalável. Você passa a ser um grande comunicador. E você passa a vencer as dificuldades e conquistar seus objetivos. Bom, terceiro passo para a gente fazer uma boa apresentação. Para quem você vai falar? Faz toda a diferença, sabia? Qual é a característica predominante do seu público? São homens, são mulheres, tem um bom conhecimento, um conhecimento mais inicial, intermediário, avançado. Eu preciso conhecer as pessoas que vão me ouvir. Quais são suas dúvidas? Quais são seus medos? Quais são seus problemas? Quanto mais a sua apresentação for personalizada, quanto mais a sua apresentação for ao encontro das pessoas que estão ali te ouvindo, maior será o seu sucesso. Então, analise sempre para quem eu vou falar. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, quando eu vou realizar uma apresentação nas igrejas, eu vou de terno e gravata, porque as pessoas da igreja, elas tendem a admirar as pessoas que vão bem vestidas, terno e gravata. Aí, quando eu chego no local, as pessoas falam assim para mim: "Paz, pastor?" "Ô, pastor, não sou pastor não, gente." Mas por quê? As pessoas já têm o quê? Uma identidade. Quando eu vou realizar um projeto, vou realizar uma palestra para o pessoal do direito, eu também vou de terno e gravata. Vou com aquela gravatinha estilo Donald Trump, toda vermelhinha e tal. Aí as pessoas olham para mim, que elas falam: "Oi, doutor. Oi, doutor. Ô, doutor." Aí, quando eu vou realizar uma apresentação, um projeto para o pessoal da agronomia, aí eu tiro o terno. Aí eu vou, tipo uma camisa como essa aqui, calça jeans e uma botininha amarela, que vocês não fazem ideia como ela é bonita, essa botininha. Aí, quando eu chego no ambiente, as pessoas olham para mim e pensam assim: "Gente, ele se parece comigo, eu gostei dele." Esse aí já colocou o pé na roça, viu? Esse aí conhece. Ele sabe das nossas necessidades. Então, até a forma de você se vestir deve se parecer com o seu público-alvo. Porque é uma questão de afinidade. Eu gosto de quem se parece comigo. Não é assim no dia a dia? Eu não gosto, eu rejeito quem é diferente de mim. Então, infelizmente, a vida é desse jeito. Então, a gente precisa conhecer o nosso público. A gente precisa criar afinidade, uma boa primeira impressão. As pessoas precisam bater o olho na gente e pensar assim: "Poxa, eu gostei dele, eu gostei dela." Então, quanto mais você personalizar suas apresentações focadas nas características do seu público, maior a chance da sua prestação dar certo, a sua prestação ter resultado. "Ah, Romero, eu vou fazer a prestação de trabalho." Você deve avaliar quem? O perfil do seu professor. Analisa qual que é o perfil, o que o professor mais admira, qual que é a forma. Um professor, o professor, geralmente, o homem, ele é mais visual, a professora, ela é mais auditiva. Então, no público em geral, os homens são mais visuais, as mulheres são mais auditivas. Então, por que a gente utiliza slide numa apresentação? Para agradar quem? Os homens. Por que a gente trabalha a eloquência, a emoção, o ritmo? Para agradar as mulheres. Então, a gente precisa começar a entender por que a gente utiliza essas ferramentas na apresentação. Não é porque é bonito. Hoje, se você me perguntasse assim: "Romero, fulano fala bem ou fala mal?" Eu respondo para você o seguinte: fulano tem resultado ou não? Não tem resultado, então ele fala bem. "Ah, fulano fala bem e fala mal. Tem resultado?" Não, ele não tem resultado. Ixi, passa uma maior dificuldade. Então, é ineficiente. Então, entendam que o mais importante na oratória chama-se resultado. Às vezes, um errinho ali, um tropecinho até na língua portuguesa, um vício na linguagem, às vezes, dependendo da mensagem, se a mensagem for muito boa, acaba passando despercebido. Entendemos isso, meus queridos?
Então, é muito importante a gente humanizar a nossa comunicação. É muito importante a gente preparar uma fala de acordo com o interesse de quem vai nos ouvir. A gente precisa ter a mensagem certa para o público certo. Esse é sempre o nosso grande desafio e esse é sempre o nosso objetivo para a gente conseguir grandes resultados. Sempre personalize a sua comunicação. O quarto passo visa a gente entender como falar em público. Por que muitas pessoas se atrapalham? Porque elas não seguem um passo a passo. Dentro do nosso método, a organização didática da fala, ela segue 5 passos. Cumprimento, conquista, preparação, desenvolvimento e conclusão. Repetindo, cumprimento, conquista, preparação, desenvolvimento e conclusão. São essas 5 etapas que vocês vão utilizar pelos próximos 90 anos. Será que a gente vai chegar lá? Se Deus quiser, a gente vai chegar. Ou seja, para o resto da sua vida, você vai utilizar essas 5 etapas. Na primeira etapa da sua apresentação, aqui nós estamos falando da apresentação propriamente dita. O que a gente faz? A gente cumprimenta os ouvintes e esse cumprimento, ele precisa ser agradável, ele precisa mostrar que você está satisfeito em estar ali com aquelas pessoas. Como que a gente faz isso? Sorrindo. Sabe aquele bom dia, boa noite, mostrando os dentes? O sorriso é comunicação universal. Em qualquer lugar do mundo que você sorrir, as pessoas vão olhar para você e pensar assim, gente, eu gostei dela, eu gostei dele. Então, o sorriso, por mais técnico que você seja, porque eu escuto muito isso nas faculdades. Ah, Romero, porque aqui é técnico, Romero. Ei, técnico, você está lidando com o quê? Você está lidando com um robô? Não, estou lidando com gente. Então, você precisa o quê? Humanizar a sua fala. Você está lidando com seres humanos, é emoção. Então, vamos lá. O sorriso. Você pode cumprimentar sempre utilizando um sorriso. Que sorriso? Eu costumo dizer que é o sorriso 15 para as 3. Vocês nunca mais vão esquecer desse sorriso 15 para as 3. É aquele assim, ó, 1, 2, 3 e você mostra os dentes. É como se fosse o ponteirinho do relógio. Lembra? 15 para as 3? A gente fala que é 9 e 15. Eu prefiro 15 para as 3. Ou seja, você precisa fazer isso com vontade. Na hora do trabalho, boa noite a todos. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Pronto. 90% das situações, você vai utilizar cumprimentos informais. Exemplo. Oi, gente. Boa noite, pessoal. Agora, se você for participar de uma solenidade na Câmara Municipal, um evento com a presença de autoridades políticas, que geralmente isso é exceção, a gente não faz isso todo dia, a não ser que você faça parte do cerimonial da Câmara da sua cidade, mas na maioria das vezes a gente vai utilizar cumprimentos informais. Mas digamos que você esteja numa solenidade, na Câmara, presença de autoridades, aí você vai utilizar os senhoras e senhores. Só que não precisa ser um senhoras e senhores assim, ó, senhoras e senhores, boa noite. Não precisa ser assim. Você pode suavizar esses senhoras e senhores. Você pode utilizar o quê? O sorriso. Exemplo, senhoras e senhores, boa noite. Dá vontade de ouvir a pessoa. Quando ela começa com um semblante leve, quando ela sorri no começo, ela está à vontade e deixa a gente mais à vontade. Geralmente, quando o orador começa tenso, deixa a gente tenso também. Ou seja, a gente precisa se preparar psicologicamente para esse momento. Então, um dia antes da sua apresentação, no dia da sua apresentação, você precisa ter um momento para fazer uma atividade física, um momento para relaxar, um momento para você tomar um banho mais demorado, um momento para você ligar para uma pessoa que você gosta, um momento para você ouvir boas músicas. Só assim você vai conseguir dar um sorriso, porque você está bem, você está leve, você descansou. Agora, é terrível quando a gente já sai do trabalho, já vai fazer uma apresentação, está cansado. Então,
a gente precisa cuidar da qualidade da nossa fala. Então, a primeira etapa é o quê? O cumprimento. Cumprimentou as pessoas, você deve tomar cuidado com alguns erros. Primeiro, o erro que você vai evitar no cumprimento é o tal do boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Romero. Eu fico pensando, e para quem te conhece, qual que é seu nome, hein? Vocês já viram isso? Pelo amor de Deus, não é, gente? Então, depois vocês anotam isso aí, viu? E me ajuda nessa campanha, para as pessoas pararem com esse negócio de para quem não me conhece, o meu nome é fulano de tal. Eu sei que vocês estão lembrando de um monte de gente aí, eu sei pelo rostinho de vocês, eu sei que as lembranças estão fervendo na mente de vocês, mas, pelo amor de Deus, esse negócio de para quem não me conhece, meu nome é fulano de tal, eu fico pensando, e para quem te conhece, como é que é seu nome? Então, risca isso. No começo também, a gente precisa evitar ficar pedindo desculpas. Ah, eu estou com muito medo, peço desculpas, eu estou muito nervoso. Então, para que falar isso? Isso não ajuda em nada a sua apresentação. Você chama atenção para aspectos negativos. Isso empobrece o começo. Você chama atenção para algo ruim. Então, esquece isso. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, tá com dor? Vai com dor mesmo. As pessoas não estão interessadas nos seus problemas. As pessoas querem que você vá lá e faça um bom trabalho. Porque se você errar, se você se perder, se você não conseguir, todo mundo perde. Segunda etapa, conquista. É o momento de gerar conexão com as pessoas. Como fazer isso, Romero? Você pode fazer um elogio. Olá, pessoal, bom dia. Parabéns a todos pelo belo trabalho, parabéns a todos pela presença, pela dedicação. Então, você pode fazer um elogio, você pode trazer uma reflexão. Que tipo de Brasil vocês querem para os seus filhos e netos? Você pode fazer, aludir à ocasião, você pode fazer um comentário sobre o ambiente, você pode falar sobre a cidade, sobre a faculdade, você pode agradecer ao professor pelo convite. Então, é momento de gerar conexão. Você não deve ir direto ao assunto. É como se você estivesse preparando um terreno. Você cumprimenta com a carinha boa, sorrisão, que você nunca mais vai esquecer. E logo na sequência você traz um comentário mais ameno, um comentário para deixar as pessoas mais à vontade. De repente um elogio, uma reflexão, uma história, um comentário sobre o local, sobre a cidade que você está visitando, ou a cidade a sua cidade, ou você pode agradecer ao professor pela oportunidade, um agradecimento também, um momento muito bacana, é uma dica muito bacana. Feito isso, depois da conquista, você informa o que você veio fazer. Hoje nós vamos falar sobre oratória. Eu quero compartilhar com vocês 7 passos para falar bem em público. Conheceram algo nesse sentido mais cedo? Fica mais fácil, a pessoa ela vai começar a tomar nota. Nossa, que legal, são 7 passos, deixa eu anotar isso aqui. Então, é ser didático. Ah, vai apresentar um trabalho? Apresente 3 dicas sobre o tema que você pretende abordar. Apresente 3 segredos, 5 ensinamentos, 12 mandamentos. Comece a observar as 18 leis do sucesso, as 18 leis da liderança. A gente não vê livros assim, e a gente não gosta de ficar pontuando qual que é a primeira lei do sucesso, qual que é a segunda, qual que é a terceira. Então, sempre que você for compartilhar com as pessoas, sempre que você for fazer uma apresentação, seja didático. Ofereça o passo a passo. É muito importante que a pessoa pare de te ouvir e ela tenha um guia, ela tenha uma orientação, que ela consiga colocar em prática aquilo que você falou. Então, facilitem muito o entendimento. E não ficar falando, sem ter um nexo, sem ter uma organização. Vamos falar hoje sobre meio ambiente. Quero compartilhar com vocês 5 orientações importantes para que você seja um protetor da natureza. Viu como é fácil? Então, agindo dessa forma, vai facilitar o entendimento das pessoas. A 4ª etapa é o desenvolvimento, é a nossa apresentação.
Aí você vai o quê? Você vai detalhar tudo aquilo que você planejou. Ah, o seu tema é oratória? Você vai trazer toda a sua mensagem sobre a oratória. Ah, o seu tema é meio ambiente? Você vai detalhar todo o seu assunto. É aqui no desenvolvimento que você vai trazer dados, números, provas, estatísticas, tudo aquilo que você planejou. As pessoas vão te acompanhar com mais facilidade, porque você cumprimentou, você gerou uma primeira impressão positiva, você gerou conexão e quebrou aquela barreira inicial com as pessoas que estão resistentes, você gerou conexão, conquistou, as pessoas ficaram mais à vontade para te ouvir, você informou qual é o tema e o objetivo da sua apresentação, na preparação, e no desenvolvimento você está detalhando todo o seu conteúdo. É aqui no desenvolvimento que você vai trazer problemas e soluções. É aqui que você vai falar do passado e vai falar do presente, do futuro. É aqui que você vai fazer comparações entre uma cidade e outra, uma região e outra, um produto e outro. 80% do seu tempo será de desenvolvimento. 15% do seu tempo será de cumprimento, conquista e preparação. E 5% do seu tempo será de conclusão, que é a última etapa do nosso método. Então, veja bem, nós temos o cumprimento, conquista, preparação, desenvolvimento. Quando você chegar na conclusão, você deverá reforçar aquilo que você falou. Você não deve utilizar informação nova. E você deve sinalizar que você vai terminar. Você deverá dizer para finalizar, para concluir, para encerrar. E pelo amor de Deus, faça chuva, faça sol, encerre. Você já viram aquelas pessoas que falam que vão encerrar e não concluem? Então, assim, pelo amor de Deus, termina de falar. Por que as pessoas não param de falar? Porque geralmente é assim, eu pago R$ 1.000 para não falar. Eu pago 2 para não parar de falar. Por que isso acontece? É assim, quando você fala que vai concluir, as pessoas gostam dessa informação. Comece a observar. Quando você fala que vai concluir, o semblante muda. As pessoas olham para você com a carinha boa. Por quê? A conclusão é a recompensa. É igual você hoje que está me ouvindo. Ouvir cansa. Você vai sair daqui dessa reunião com a cabeça desse tamanho. E você vai pensar assim, hoje eu posso comer uma pizza. Eu estou com vontade de comer uma pizza hoje. Não, eu posso pedir uma pizza hoje. Eu quero uma pizza. Não, hoje eu posso comer um sanduíche. Não, porque eu estou cansado e eu mereço, porque hoje eu estudei oratória. Minha cabeça está desse tamanho. Tem muita informação. Então, nós, seres humanos, nós buscamos o quê? Recompensas. Nós gostamos de recompensas. A recompensa para o ouvinte é a conclusão. É muito bom quando você ouve para concluir, para encerrar. Então, por que eu devo falar que eu vou concluir? Primeiro motivo, o público gostará de saber. Segundo motivo, aumentará a concentração. A partir do momento que você fala que vai concluir, a mente das pessoas se abre, porque elas pensam assim, eu não posso perder. Eu não posso deixar de acompanhar esse encerramento. Porque às vezes, se ficou alguma dúvida, as pessoas sabem que bons comunicadores sempre reforçam a mensagem no final. Então, se você cochilou, se você perdeu, se você não acompanhou como deveria ter acompanhado a prestação, e você fica sabendo que o orador vai terminar, aquilo ali você fica muito mais atento. Então, qual é o grande objetivo da conclusão? Reforçar aquilo que você falou. É o momento de trazer um resumo da sua mensagem. Por exemplo, eu poderia finalizar agora a nossa palestra dizendo o seguinte. Bom, pessoal, para concluir, falamos hoje sobre os 7 passos para falar bem em público. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que você realizará excelentes apresentações. Um grande abraço, sucesso e até a próxima. Perceberam como é que funciona? Você reforça em poucas palavras, em 1 ou 2 frases, o que você falou, e logo em seguida você traz uma frase de motivação para encorajar as pessoas, para motivar as pessoas para a ação.
e se despede. Então, essa é a conclusão perfeita. Agora, o que você não deve fazer no encerramento? Jamais, jamais utilize informação nova. Ah, para concluir, não sei o quê. Pessoal, eu lembrei. Esquece. Esquece isso. A não ser que seja algo de vida ou morte. Mas no dia a dia, pensa comigo. Se fosse tão importante assim, você já teria falado lá no desenvolvimento. Então, falou que vai concluir, faça chuva, faça sol, termine. Não engane o seu ouvinte. Porque se você criar uma expectativa no ouvinte, falar que você vai concluir e não concluir, o ouvinte não vai acreditar mais em você. Você vai perder algo muito importante, chama-se credibilidade. O ouvinte não vai acreditar mais quando você falar que vai concluir. Então, ter palavra. Falou que vai concluir, conclua. Então, as 5 etapas da apresentação, a organização didática da fala, se resume a cobrimento, conquista, preparação, desenvolvimento e conclusão. O que eu sugiro a vocês? Nas próximas apresentações, próximas reuniões, aplique essas 5 etapas, viu? Vocês vão ver como elas são eficientes. Quinto passo. Elimine os vícios na linguagem. Conhecem vícios na linguagem? O né, tá, tipo assim, entende, percebe. Como acabar com esses ruídos na comunicação? A primeira dica é: reconheça, eu tenho, eu uso. Então, esse é o primeiro passo. Tem como você acabar com algo que você desconhece. Segunda dica: diminua o uso. Diminua o uso gradativamente. Se você usa 20 né em um dia, diminua para 10, para 5. Não fique se pressionando para acabar com eles da noite para o dia. Quando você se pressiona muito, parece que mais eles grudam em você. É igual a professora Paula. Falou assim, não me chame de professora. O que eu falo? Sim, professora. É igual aquela pessoa fala assim para você, não me chame de senhor. O que você fala? Sim, senhor. Porque você está pressionado. E geralmente quando a gente fica pressionado com algo, a gente tende a repetir, é automático. Então, se você utiliza vícios na linguagem, né, entende, percebe, a partir do momento que você torna isso consciente, a tendência é você diminuir. Peça ajuda ao esposo, ao namorado, à namorada, à mãe, ao pai, os colegas. Fulano, se você vir, se você perceber que eu estou fazendo uso de algum vício, me fale. E às vezes é assim, você acaba com o vício e começa a usar outro. Tem gente que fala assim para mim, Romero, acabei com o né, tá? Troca o né pelo tá. Então é muito comum e às vezes tem dia que isso acontece comigo, tem dia que eu estou cheio de vício. Então a gente precisa sempre o quê? Se policiar. Uma outra dica muito bacana para a gente acabar com os vícios é afirmar mais e perguntar menos. Imagina se eu falasse assim para vocês, gente, falar bem em público é muito importante, né? Se você não desenvolver a oratória, você vai ter problema, né? Percebeu? Eu estou perguntando no lugar de afirmar. Eu poderia dizer, gente, falar bem em público é muito importante. Se você não desenvolver essa competência, mais cedo ou mais tarde você terá problemas. Ponto final. A gente não tem que ter medo de colocar ponto final. Então, a grande dica é, utilize frases curtas. Entre uma frase e outra, coloque sempre pequenas pausas. Assim você terá uma fala muito mais dinâmica, com sentido completo. Na escrita, utilizamos frases maiores. Na fala, frases curtas, frases menores. O processo, a produção da fala é muito mais lento do que o nosso raciocínio. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro trabalha 4 vezes mais rápido do que a fala. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, está tendo de pensar uma série de coisas. Vocês já pensaram um monte de coisa aí. Quantos aí de vocês já foram no trabalho, já foram na escola, na faculdade, já foram na casa da mãe, do pai, lembraram de amigos? Então, assim, ouvir exige da gente muito foco, muita vontade, muita determinação.
Então, quando você afirma mais e pergunta menos, você já elimina os vícios. Imagina, né? Falar bem é importante, né? Mostra o quê? Mostra insegurança, uma dependência muito grande da aprovação do outro, mostra que você busca um apoio emocional. Então, é totalmente desnecessário agir dessa forma. Uma quarta dica é você utilizar as pausas. O que é uma pausa? É um pequeno silêncio entre uma frase e outra. Mais ou menos 1 segundo, 2 segundos entre uma frase e outra. Agindo assim, vocês vão conseguir eliminar esses vícios com muita facilidade. Se você utiliza o tipo assim, eu acredito que ninguém aqui utiliza tipo assim poderá ser substituído por exemplo, tipo assim essa caneta, Romero? Não. Por exemplo, essa caneta. Você dá um upgrade na sua comunicação. Então, o quinto passo para a gente falar bem em público é a gente acabar com esses ruídos na comunicação, porque eles empobrecem a nossa fala. O sexto passo é a gente aprender a lidar com o branco. Já foram falar alguma vez e deu um branco? Meu Deus do céu, Romero. Eu esqueci o que eu tinha para dizer. Vamos lá, vamos analisar. O que é bom para a memória? Para a gente ter uma boa comunicação, a gente precisa de uma boa memória. O que é bom para a memória? Atividade física. O que é bom para a memória? Água. Muita água. 2 litros de água por dia tem o poder de melhorar o estímulo elétrico do cérebro. O que é bom para a memória? Dormir. Dormir bem. Ter uma rotina de sono é muito bom para a memória. O que é bom para a memória, hein? Ler, estudar. O que é bom para a memória? Diminuir o estresse. Pessoas estressadas, pessoas que estão cansadas. Você pergunta para elas assim, qual que é o seu nome? Você ouviu? Então, se você quer ter uma boa memória, é importante você cuidar dessa memória, como qualquer outra parte do nosso corpo. É claro, tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente bebe pouca água, tem dia que a gente não consegue fazer atividade física, mas isso não pode ser uma barreira. Você deve buscar isso diariamente. Opa, cadê minha garrafinha de água? Opa, minha atividade física no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutinhos. Opa, cadê meu sono, hein? Menos WhatsApp à noite e mais sono de qualidade. Então, tudo isso vai melhorar o quê? A fluência, o seu raciocínio. Tudo aquilo que faz bem para a sua saúde, faz bem para a sua memória. Mas tudo bem, Romero, digamos que eu cuidei da minha memória, fui fazer uma apresentação, de repente deu branco. O que eu faço? Primeira dica, jamais diga para as pessoas que deu branco. Por quê? Mais travado você vai ficar. Eu não devo dizer para as pessoas que deu branco. Romero, mas como assim? Não, mais travado você vai ficar. O Einstein já dizia isso, eu não consigo resolver um problema estando no estado emocional do problema. Então, o que eu faço? Primeira dica, você deve fazer uma pequena recapitulação. Volta ali umas 2 ou 3 frases. Vamos lá, pessoal, só para reforçar, hein? O público vai gostar desse reforço. O público vai achar isso bacana. Geralmente, quando você faz a recapitulação, adivinha? Falta aquela palavrinha, aquela frase que estava faltando. O professor é mestre em fazer isso, não é, Paula? Na hora que a gente esquece, a gente... Vamos voltar, pessoal. Vamos lá, primeiro, segundo, terceiro. Segunda dica, você pode utilizar a seguinte frase. Passemos agora para a parte mais importante. Isso aumenta o interesse das pessoas. As pessoas vão acompanhar com mais interesse. E, geralmente, quando você fala dessa forma, o seu cérebro, ele traz um recurso a mais para você. É uma frase muito bacana. Um recurso bacana também nesse momento é você fazer uma pequena pausa para tomar uma água. Você aciona uma outra parte do cérebro. E você pode dizer o seguinte, você pode utilizar uma frase mágica nessas horas. Na verdade, o que eu quero dizer é:
forçará o seu cérebro a trazer a mesma mensagem, porém com outras palavras. Mas digamos que nesse dia você está ferrado e não vem mesmo, não vem nada na sua cabeça para continuar aquela mensagem, aquela explicação. O que você faz? Com muita calma, você informa para as pessoas, gente, paramos aqui nesse assunto e agora vamos passar para o próximo tópico. E aí você começa uma outra explicação de outro assunto. Lá na frente, se você lembrar, você comenta e complementa. Mas se não voltar, bola para frente, é a vida que segue. Lembrando que somente você conhece a sua apresentação. Se ficar faltando uma parte ou outra, esquece, fica tranquilo, ó, caladinho. É vida que segue. Para de ficar alardeando. Quantas vezes que eu realizei palestras falando sobre oratória e não falei sobre o microfone? Eu esqueci de falar do microfone. Às vezes eu esqueço um monte de coisa também. Gente, a maior virtude do cérebro é o esquecimento. Ainda bem que a gente esquece algumas coisas, tem hora. Faz parte. Faz parte. Agora, o que eu recomendo a vocês? Sempre tenham por perto uma pequena folha de papel assim, ó. Aqui. E aqui você vai colocar os principais tópicos da sua apresentação. O que é um tópico? É uma frase curta, com no máximo 5 palavras, que te ajude a lembrar de uma explicação. Por exemplo, um exemplo de tópico. O que é oratória? Forçará você a trazer a explicação. Oratória é isso, aquilo, aquilo outro. Ó. Sempre tenha os principais tópicos da sua apresentação aqui, ó. Sempre por perto. Isso aqui pode ficar escondido, viu? Pode ficar no seu computador, pode ficar no seu bolso, no bolso da calça. Ninguém precisa ficar sabendo que isso aqui existe, só você. Isso te traz uma segurança, uma paz tão grande, porque se você pensa assim, se der problema no computador, se der problema na energia, se eu esquecer, eu sei que eu tenho um plano B. Isso aqui é o plano B. Então você enumera os principais tópicos. Quantos tópicos eu coloco numa apresentação, Romero? Ó, para vocês terem uma ideia, é um tópico para cada 3 minutos de explicação. Então, se você vai falar 15 minutos, quantos tópicos? 5. Não é texto, viu? Não é conceito. O texto, o conceito, você explica. Oratória é sempre uma explicação. É algo que você estudou e você vai explicar para as pessoas. Você deve tomar muito cuidado para não ficar repetindo conceitos de livros, viu? Ficar decorando. As pessoas não querem ouvir uma fala decorada. Imagina, vamos imaginar, você pega um livro, está lendo esse livro e quer decorar esse livro todo. Meu Deus, não dá. O que você tem que fazer? Você lê, entende e vai compartilhar com as pessoas as 5 lições que você aprendeu ao ler esse livro. Esse livro é bacana, viu? Do meu amigo Tony Robbins, ó. Muito bom, hein? Gostei. Um livrinho antigo, mas muito atual, hein? Por acaso, eu estava aqui em cima da minha mesa hoje. Então, pensa, um livro de 300 páginas, se você quer falar sobre ele, não dá. Mas se você compartilhar 5 lições que você aprendeu, aí fica bem mais fácil. Então, esse é sempre o objetivo. Então, primeiro passo para você evitar o branco. Então, a gente sempre deve trabalhar a prevenção. Cuide da sua memória, invista em qualidade de vida. Deu branco, isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, acontece com você, fique em paz. Apareceu branco, faça uma recapitulação, utilize aquela frase mágica, passemos para a parte mais importante, ou se não, vamos, aquela outra frase, vamos, como é que é mesmo, pessoal? O que eu quero dizer, na verdade, lembra dessa frase? Na verdade, o que eu quero dizer é forçará o seu cérebro a trazer a mesma mensagem com outras palavras. Também você pode pegar uma aguinha, tomar uma água, isso te dá uma relaxada, você aciona outra parte do seu cérebro, mas de repente você não conseguir lembrar da mensagem, a vida que segue. Bom, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa nesse assunto, vamos partir para o próximo tópico. E o próximo tópico deve estar na sua cartilha, na sua fichinha, que é o seu plano B. Combinado? Bom, esse é o 6º passo para a gente falar bem em público.
E o sétimo passo para a gente finalizar a nossa reunião, o tempo voa com vocês, hein? Já são 8 horas, hein, gente? E o sétimo passo é a gente vencer o medo de falar em público. Entenda que ter medo é normal. Todo mundo sente medo. Mas voltando àquilo que nós começamos a falar hoje, no comecinho da nossa palestra, da nossa reunião, sempre a sua vontade de ganhar precisa ser maior do que o seu medo de perder. As pessoas têm muito medo. E quando a gente entende que a nossa vida ela é muito curta, quando a gente passa a entender que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, esse Covid, se é que trouxe alguma lição para a gente, foi mostrar que a vida é curta, infelizmente, a gente está aqui hoje, o futuro é sempre incerto, então a gente precisa fazer valer a pena, estar com as pessoas que a gente gosta, agradecer pelo dom da vida, pela saúde, e entender que, se a gente está aqui hoje, a nossa missão é deixar uma boa lembrança no coração das pessoas. Para mim, isso é oratória. Para mim, isso é comunicação de alta performance. Todos os dias, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou fazer uma palestra, eu sempre comunico, sempre eu saio de casa e falo assim para minha esposa, vou ali transformar a vida de umas pessoas. Já já eu volto. Então, que você faça valer as experiências que você tiver, que você sempre proporcione às pessoas que estão com você uma boa experiência, que elas se lembrem de você de uma forma bacana, sempre lhe proporcione boas lembranças. Isso é falar bem em público, você está em alta performance. E para a gente vencer o medo, a gente precisa entender que o medo que mais acomete as pessoas é o medo, o medo de errar. É o medo de errar perante as pessoas. Então a gente deve sempre entender que nós somos seres humanos. E às vezes a gente erra, e está tudo bem. A gente erra hoje, acerta amanhã. Então, parar de quê? De ser perfeccionista. Eu vejo muitas pessoas que sofrem muito porque elas querem ser perfeitas. E a gente não é perfeito. A gente é muito imperfeito. A gente erra, mas é isso, esse é o nosso charme. Essa é a naturalidade. Hoje eu quero ser a minha melhor versão. Então, que você seja a sua melhor versão hoje. Hoje eu estou sendo a minha melhor versão. Eu estou sendo diferente, eu estou diferente de ontem. Hoje eu estou conhecendo vocês. Hoje eu sou um ser humano melhor. Então entenda que é uma evolução. A sua primeira prestação sempre será a pior. A pior. O vídeo que você grava hoje, o primeiro vídeo, sempre será o pior. Alguém tem que começar. Para você ter um best-seller, alguém tem que escrever a primeira frase, a primeira palavra. Alguém tem que digitar. Então, você precisa o quê? Para falar bem, você precisa ter conhecimento, técnica, estratégia, um propósito e, principalmente, oferecer para as pessoas uma boa experiência. O Einstein tinha uma frase muito bacana que ele dizia o seguinte: aquilo que as pessoas pensam em relação a mim só interessa a elas. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de falar em público porque elas têm o medo do julgamento, medo de serem julgadas pelos outros. Entenda que quando a gente faz uma apresentação, o nosso objetivo não é agradar a todos. Esquece isso. O nosso objetivo sempre será o objetivo de agradar a maioria. Portanto, se você fala para 10 pessoas, conseguiu agradar a 50% mais um, ótimo. Missão cumprida. Agora, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que falam para 10, adivinha? Conseguem agradar 9 e ficam sofrendo com aquele 10º ouvinte que às vezes não foi com a sua cara, o que é perfeitamente normal. As pessoas são assim. Às vezes aquilo que você fala para a pessoa hoje, ela não entende. Às vezes tem coisas que eu estou falando para você hoje, você não está entendendo. Você pensa assim, não estou entendendo esse Romero, está viajando demais. Mas de repente amanhã você acorda e pensa assim, pô, entendi. Entendi aquilo que o Romero falou. Nossa, entendi, faz sentido agora.
As pessoas são assim. Quantas vezes alguém te deu um conselho? Quantas vezes você assistiu uma aula, leu um livro e você não entendeu? Você foi entender o livro lá na quinta vez que você leu o livro. Então, os nossos ouvintes também são assim. Qual é a dica? Não queira resultado imediato. Não queira ser o impactador, o transformador, o cara que tem o maior resultado, transformação de gente, na sua primeira apresentação. É um processo. É um processo. As pessoas vão te acompanhando, as pessoas vão te seguindo, e não queira o resultado imediato. Não queira. Volto a repetir. Quando você tira esse peso das suas costas, quando você entende que você não tem obrigação de agradar a todos, que o seu objetivo é agradar a maioria, o que quer dizer maioria? 50% mais um, você fica mais leve, você se expressa com mais facilidade, você é mais natural e você passa a ter uma experiência bacana. Apresentar um trabalho, apresentar um projeto, deixa de ser aquele pesadelo, deixa de ser aquele momento chato, apreensivo, e passa a ser um momento prazeroso, divertido, um momento que vai gerar em você satisfação, realização, você vai sentir, poxa, eu estou sendo útil. Essas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, eu tenho certeza que elas vão sair um pouquinho melhor do que elas entraram aqui hoje. Bom, professora Paula, é isso aí. Agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Agradecemos, viu, Romero? Foi ótimo. Tenho certeza aí que o pessoal gostou bastante. Temos perguntas para o Romero? Aí eu vou fazer aquele comentário, sabe, professora? Vamos organizar a fila. Ah lá, a Luísa levantou a mão. Fica lá. A Maralisa também. Então, não é, na realidade, não é uma pergunta, mas é só uma coisa que me veio na cabeça porque eu meio que me reconheci também. E quando eu estava no terceiro ano, quando eu estava no ensino médio, na realidade, não, mentira. Eu estava na 8ª série no ano e eu tinha muita dificuldade para apresentar. Eu tremia toda, eu começava a ficar pálida, minha pressão cair. E numa dessas, eu fui tentar apresentar, me deu um branco completamente, eu saí correndo, chorando, fui pro banheiro e não voltei mais. Foi bem impactante, assim, pra mim, né? E aí, nessa situação toda, eu não consegui apresentar, fiquei muito nervosa, enfim. O que eu pensei? Não posso fazer isso, não posso continuar desse jeito, como é que eu vou apresentar? Eu ainda tenho o terceiro ano de ensino médio, segundo, primeiro, preciso dar um jeito. E foi aí que eu comecei a estudar os assuntos, porque antes eu gravava os assuntos. Eu gravava os tópicos e as falas que eu tinha que fazer. E isso me prejudicava muito, porque eu tentava ficar lembrando do que eu tinha escrito. E eu não conseguia lembrar, porque minha memória é muito complicada, assim, para coisas mais distantes, né? Então, aí eu ficava tentando relembrar e não dava muito certo. Então, eu vi que quanto mais eu lia sobre o assunto, visões diferentes do assunto, quanto mais eu sabia sobre aquilo, como você comentou, mais eu conseguia falar sobre e sentir menos insegurança para, né, apresentar o conteúdo. Então, foi uma das formas que eu consegui, e daí no ensino médio eu apresentava totalmente diferente do que eu apresentava antes. Melhorei muito nesse quesito. Você tomou uma decisão, não é, Luísa? Isso é muito importante. Você não teve compromisso com o erro. E isso está muito ligado, esse comportamento que você relatou para a gente, a nossa autoestima mesmo. Às vezes a forma que a gente é criado, a gente, às vezes até uma criação, pai, uma mãe um pouco rígido demais, então a gente acaba se sentindo um pouco fraco, desprotegido. Então, se você é pai, se você será pai, se você será mãe, uma grande dica é fortaleça a autoestima dos seus filhos, para que eles cheguem nesse momento das apresentações fortalecidos, entendendo que a gente não precisa ter medo de ninguém. A gente precisa ver que o outro é um ser humano, parecidíssimo com a gente. Não tem diferença, o final é trágico para todo mundo. Eu tinha, e ainda tenho hoje em dia já tá bem mais tranquilo, mas problema com perfeccionismo também. Eu tinha muito, muito, muito problema com isso, porque sempre que eu fazia uma coisa errada, quando eu era mais nova, meus pais me puniam, né?
Porque tá fazendo errado, não fazer. E comecei a achar que tudo que eu fazia estava errado. Sempre que eu fazia alguma coisa estava errado. E aí quando eu errava qualquer coisa, eu já chorava, já ficava ruim. Então, foi criando uma bola de neve, né? Hoje em dia, até uma coisa que eu compartilhei com os meus colegas, eu pinto aquarela. Foi uma forma que eu achei de tirar o perfeccionismo, né? Tirar um pouco, pelo menos, porque eu sei que não tem como ser perfeccionista com aquarela. Aquarela não dá. Aquarela é água com tinta. Você não tem como, né, moldar uma água. Parabéns. E hoje você precisa ter muito orgulho de olhar para você e falar assim, hoje tenho aqui a melhor versão da Luísa, com muito orgulho. Então, é olhar para trás e falar assim, com muito orgulho do que eu fiz até chegar aqui. Então, gente, eu sou the best. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Luísa. Maralisa? Oi, pessoal. Oi, professora. Boa noite. Romero, obrigada pela apresentação. Tudo bom? Acho que vocês estão me escutando direitinho, né? Olha o né aí. Na sua fala, eu me identifiquei muito, é mais falar a minha percepção. Eu iniciei palestras desde que eu saí da universidade, há 15 anos, há 13 anos, na verdade, porque 2 a 3 anos eu me dediquei à maternidade, que também é um aprendizado. Com certeza, o maior de todos, hein? Imagina. É o maior de todos. E, inclusive, quando vocês falaram dessa questão relacionada à autoestima, e eu passei por toda a linha do tempo relacionada à evolução no momento de dar uma palestra, de dar um treinamento, um curso, desde usar o né e tá, até fazer o processo com o coach, com mentorias, porque as empresas que eu passei exigiam também muito isso. Hoje eu fiz fonoaudióloga quando adolescente, e hoje faço para a questão da dicção, para as palestras, enfim. A fono, controlar a respiração, a ansiedade, todos esses percalços que você passa até ir melhorando como palestrante, professor, treinador, enfim. É um desafio, e você também tocou num ponto, a partir da fala da Luísa, o quão importante é fortalecer a autoestima dos filhos, né? Olha, né? E eu vejo que é um desafio também, como mãe, e os pais também, enfim, porque você está todo dia ali naquela luta e muitas vezes isso escapa. Às vezes você quer mesmo dar um carão, ou colocar de castigo, ou dizer que está errado, buscando que aquela pessoa que você ama seja perfeita, e ela não é. Ela é cheia de imperfeições. Mas aquela palavrinha mágica, você pode. Então, é muito importante a gente reforçar isso aí. Muito. E é um aprendizado para a vida profissional e pessoal, acaba sendo, né? Então, eu queria mais agradecer pela sua fala e perceber o quanto ainda tenho que melhorar, e é um desafio diário. Tem dias que você está melhor numa apresentação, numa palestra, outros dias nem tanto, e você vai buscando esse equilíbrio. O mais importante, que eu acho que é uma característica que eu sempre tive, e com a maturidade eu até estou perdendo um pouco, é a cara de pau. Eu sempre fui lá para fazer. O branco nunca aconteceu comigo, porque eu coloco uma história no meio. Ah, história é excelente recurso, viu? Por exemplo, olha, isso que eu estou falando aqui, deixa eu contar um negócio para vocês. Rapaz, isso é ótimo, viu? Isso é ótimo. Isso me ajudou. Parabéns. Mas essas palavrinhas como né, tá, são desafios. E com as redes sociais, esses desafios ficaram maiores. Porque você acaba achando que pode falar usando alguns termos, até regionais, eu sou nordestina, e você não quer perder o teu sotaque, aquelas palavras típicas do Nordeste. E quem falou que você precisa perder? Essa parte aí eu considero que eu não perco, de vez em quando eu falo. Não perca. Eu falo uma retada e tá tudo bem. Tem que ter muito, muito orgulho. Eu sou mineiro, então às vezes quando eu estou com meus familiares, a gente solta até o nós vai, nós foi. Então, assim, muitos familiares falam assim, a gente está ali conversando, e o mais importante, o professor Pasquale tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a gente precisa ser um poliglota dentro da nossa própria língua. Então, é aprender
a conversar com as pessoas que são diferentes da gente. Então, seja um poliglota dentro da sua própria língua. É muito chato aquele que só fala de um jeito, né? Só fala assim, muito quadradinho. Não, vamos conversar, relaxa. Dali com sua família você conversa de um jeito, você vai dar uma aula, você segue uma outra linha. Então, é muito importante essa diversidade. Seja um poliglota dentro da sua própria língua. E não abandone o seu sotaque, viu? Verdade. Obrigada, Romero. Obrigada, Nada, professora um abraço, Paula, viu? por trazer ele aqui. Imagina. Janaína estava com a mão levantada, desistiu da pergunta, Janaína? Ô, Janaína. Vamos para a Danila. Danila. Boa noite, professora. Boa noite, Romero. Obrigada aí pelos ensinamentos. Eu fiquei com uma dúvida, queria uma dica também. Eu sei que agora a gente está num modo remoto, então as nossas apresentações, as nossas aulas é aqui, né, de casa, olhando para o computador. Eu queria uma dica quando a gente tivesse presencial, porque eu acredito que acho que as nossas defesas aqui provavelmente, né, esperamos que seja presencial para a gente poder conhecer o pessoal, tudo. Eu queria saber alguma dica que você dá, como usar as mãos, se elas têm que ficar, a gente tem que ficar parado, tem que ficar se movimentando, se isso faz parte aí também dessa sua fala, né, desse seu ensinamento. Com certeza, Danila, a gente precisa usar os gestos representam mais de 50% da nossa comunicação. E o corpo fala realmente. Então, assim, Romero, o que prejudica mais, a falta ou o excesso? O excesso de gestos prejudica mais do que a falta. Então, assim, aquela pessoa que fica gesticulando muito e tal, isso incomoda bastante. Se essa aquela pessoa que gesticula um pouco menos, agrada muito mais. Então, assim, esse é um tema para um outro encontro. Aí, deixou com gostinho de quero mais, tá vendo? Aí, professora, anota aí na agenda. Né? O gesto vai ser na nossa palestra presencial, hein, professora? Ok, Estamos obrigada. marcados, então. Que a pandemia nos permita, né? Logo em breve fazemos um encontro presencial. Qual é a cidade mesmo, professora, de vocês? São Carlos, interior de São Paulo. Eu estive em São Carlos já há alguns anos, cidade linda, né? Muito desenvolvida, cidade muito bacana. Olha lá ele fazendo o merchan da cidade, hein, gente? É verdade, eu fui em São Paulo e eu admiro muito as cidades aí em volta. Eu estive em Catanduva, eu estive em Barretos, capital mesmo, Campinas. Eu conheci algumas cidades, assim, sempre gostei muito. Ribeirão Preto, são cidades assim, diferenciadas. Eu gosto muito de São Paulo. É um estado que eu gosto muito e sempre aprendo muito com o estado de São Paulo. São regiões bem fortes aqui. Mais alguém, gente? Para mim aqui não aparece. Se tem mais alguém com a mão levantada. Janaína. Voltei. Eu queria agradecer, a palestra foi muito útil, até para fazer assim, uma autoavaliação, né, como que a gente faz na hora que está apresentando, mas a minha dúvida é assim, ó, eu sou muito tímida, apesar de eu ser professora também há bastante tempo, eu acho sempre, toda vez que eu vou fazer a primeira aula com alguma turma, eu fico muito nervosa. Sexta-feira nós apresentamos um seminário lá na disciplina de epistemologia, eu também estava nervosa e tal. Eu queria perguntar para o Romero, assim, a postura que fica, vamos dizer assim, que já que ele deu alguns macetes, né, para não perceber esse nervosismo, porque, por exemplo, o contato visual, se eu percebo que tem alguém me olhando muito, eu já começo a ficar meio preocupada, né, será que eu estou falando alguma coisa errada, será que eu... Então, eu gostaria de alguma dica nesse sentido de postura, para manter, pelo menos, a aparência da tranquilidade, talvez o tom da voz. Eu também falo muito rápido, então eu preciso me lembrar de falar mais devagar para controlar, né, esse nervosismo. Era isso que eu queria perguntar. Oi, professora, tudo bem? Olha, essa questão da pessoa olhar, eu adoro isso, viu? Eu me preocupo quando não estão olhando para mim. Então, assim, dica,
não olhe, não fique focada em pequenos grupos. Olhe sempre para o todo. Então, durante a apresentação, o que eu sugiro? Sugiro que você sempre olhe para pequenos grupos, mas que você não fixe o olhar em nenhum grupo. Então, nós dividimos sempre o ambiente em algumas camadas, grupo A, B, C, D, E. Então, vá correndo o seu olhar na direção de todas as etapas ali, todos os grupos do seu auditório. Não fique focado apenas em um ou outro ouvinte, porque tem ouvinte que realmente ele quer pegar você. Um exemplo, tem uma armadilha. Aquele ouvinte que tudo que você fala, ele dá um retorno negativo. Tudo que você fala, ele está assim, ó. Ele está mexendo na cabeça. Essa é uma armadilha. A segunda armadilha é aquele ouvinte, tudo que você fala, ele dá um retorno positivo. Tudo que você faz está assim, ó. Corre-se o risco de você ficar o tempo todo da apresentação, adivinha? Olhando para esses dois ouvintes. Um que dá um retorno positivo e um que dá um retorno negativo. Um para ver se conseguiu agradar e outro para ver se continua agradando. Então, não fique focada em um ou outro ouvinte. Olhe sempre para todos. Às vezes, algumas pessoas falam assim para mim, Romero, eu tenho dificuldade para olhar para as pessoas. O que eu faço? Olhe para o nariz, olhe para a testa. Entre a testa e o nariz, você acaba passando pelos olhos. Mas se você olha ali na testa, no nariz, você não fica olhando no olho da pessoa. Geralmente, o que intimida um pouco mais é olho no olho. Então, se você tem um olhar abrangente, e não apenas ali, ó, um ou outro ouvinte, você terá melhores resultados. O grande erro é a gente ter um preconceito, uma pré-definição de um ou outro ouvinte, de acordo com a nossa leitura. E a gente, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente erra essa pré-definição. Às vezes a gente acha que a pessoa não está prestando atenção, ou às vezes a gente acha que a pessoa não está gostando, e na verdade é um preconceito. Então, primeiro passo, professora, não fique rotulando. Fulano não está gostando. Fulano está gostando. Então, veja sempre o todo da sua turma, viu? Agindo dessa forma, as pessoas vão perceber que você está muito mais segura, muito mais confiante, porque se você ficar olhando para um que está ali te encarando, e você achar que essa pessoa às vezes não está gostando, ou está te intimidando, você vai ficar olhando para um, enquanto você tem ali mais umas 20, 30 pessoas que estão carentes de você. Dica, olhe sempre para o todo. O seu objetivo é agradar a maioria. Às vezes pode ter uma meia dúzia que não vai gostar, mas graças a Deus isso é sempre o quê? A minoria. Em relação à voz, você falar muito rápido, eu costumo dizer que esse é um defeitinho de gente inteligente, viu? Então não sofra com isso. Às vezes, pessoas que trabalham com números, técnicos, pessoas que trabalham com tecnologia, geralmente são pessoas que têm uma linha de raciocínio um pouco mais rápida, e a tendência é falar mais rápido. O que você pode fazer para desacelerar? Crie o hábito de ler em voz alta, interpretar poesias, histórias. Isso vai te ajudar a desacelerar. Adorei, muito obrigada. Vou seguir essas dicas. Isso aí. E olha, eu tenho certeza que você vai realizar excelentes aulas e a partir de agora você não vai olhar a minoria, você vai olhar sempre o todo. Muito obrigado, viu, professor? Um abraço. Acho que para concluir, a Thalita. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Romero. Obrigada pela palestra. Foi maravilhosa. Comigo já aconteceu de tudo, do microfone falhar, eu ter que falar em voz alta, e eu não consigo ter um tom muito alto, eu ter que ir para o meio da plateia, começar a gesticular e forçar a voz para falar. Já aconteceu de eu ser sempre a última nas oficinas, né? Aqui na UFPB tem um grupo de extensão que a gente dá oficinas, da ABNT, para universidades e escolas. Já aconteceu de ter um palco muito alto e eu ficar embaixo, porque minhas pernas estavam tremendo e eu tinha certeza que eu ia cair de cima do palco. Então, assim, coisas assim. Você tinha certeza que você ia cair do palco? Porque eu tinha que descer a escada em algum momento e eu estava tremendo porque o auditório era muito grande. Então, assim,
já aconteceu de tudo, sabe, professor? Então, assim, é muito bom a gente ter essas vivências, né? E, assim, eu só tenho a agradecer. E também eu sou sempre a palhaça, sabe? Porque a minha oficina é sempre a última, que é de alta performance. No TCC, ou então nos trabalhos de alunos de ensino médio, né? Nos seminários. Então, assim, são 2 grupos de extensão, um para universitários e outro para alunos de ensino médio. Então, assim, é bem interessante porque eu sou sempre a última, ninguém quer mais olhar para mim, então eu sempre brinco com a plateia, eu digo, gente, vamos relaxar, vamos fazer a respiração, vamos comigo. Aí começa a fazer a respiração diafragmática, aí todo mundo fica olhando para mim, essa menina tá louca, como é que eu falo? Você me faz lembrar daquela história, Thalita, a melhor parte vem no final. Mas ninguém quer mais assistir, aí eu sempre brinco, aí depois que eu brinco, aí ninguém mais pega no celular, eu disse, gente, preciso da atenção de vocês. Aí todos dão atenção, e depois eu começo a perguntar, e aí, você acha o quê? O que é que você acha disso? Então, quando é quantitativa, quando é qualitativa, quando a pesquisa é isso, quando já tenho passado esse conteúdo, e eu pergunto a eles, e eles, não me lembro mais, então é assim, aí assim, fica bem divertido, e é a única forma que eu encontrei de concentrá-los na apresentação, porque geralmente são 2 horas de apresentação. E você tem resultado, mais importante, viu, Thalita? Resultado, viu? E você conseguiu se reinventar, conseguiu, de uma forma didática e bem-humorada, levar luz para as pessoas. Continue assim sempre, viu? Parabéns. Obrigada por tudo, amei sua palestra. Eu amei te conhecer também, parabéns, viu, pela história. Bom, mais alguém? Que não, né? Sou eu aqui. Quem? Oi, Suelen. Oi, boa noite. Muito obrigada por esse momento, né, professora Paula, Romero também. Muito boa, assim, a palestra. Várias informações, assim, né, que vai ajudar muito em vários momentos, assim, acadêmicos, profissionais. Mas eu não sei se me escapou, assim, alguma coisa nesse sentido, mas eu fiquei pensando aqui, uma dúvida, assim, quando a gente se empolga, né? Quando a gente vai falar e aí a gente acaba, assim, porque, né, tem o roteiro, até também tem esse vício do, né? Mas, assim, tem o roteiro aí, tem tudo lá preparado, e tal, quantidade, tudo certinho, a estrutura. Mas daí o nervosismo, ele a pessoa fica assim com o nervosismo é ao contrário. Quanto mais nervosa, mais a pessoa fala. Como que a gente pode, talvez... Bom, Suelen, aí, se você sente que você sai do script, sai dali do roteiro e você age de forma como uma fuga, você está nervosa, é algo que você precisa refletir e precisa começar a segurar essa tendência. Então, assim, uma coisa não, Romero, eu sou boa de improviso, eu sei que eu estou fazendo. É diferente. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que têm ali o roteiro e sabem os seus limites. Não, daqui eu posso, eu sei o que eu estou fazendo. Precisa ser consciente. Se você tem um script, um roteiro ali, e de repente você se perde na emoção e vai por um outro caminho, aí eu acredito que você precisa evitar esse tipo de situação. Então, assim, precisa ter mais disciplina com o seu roteiro. Porque, no meu caso, eu tenho 7 passos para falar bem. Então, assim, dentro desses 7 tópicos, eu sei ali até onde eu posso ir. Porque eu tenho que cumprir a minha missão em 60 minutos, entendeu? Se eu começo a devagar demais, se eu começo a trazer exemplos, viajar demais, eu não vou conseguir falar sobre os 7 passos. Imagina se eu finalizasse, não, pessoal, o tempo deu para falar só de 3 hoje, depois nós fala de outros. Imagina. Então, não pode. Então, o que eu recomendo a você, Suelen? Treine e, principalmente, grave você falando. Veja o que você está fazendo.
Tenha noção de tempo. Por exemplo, você vai falar sobre 5 tópicos. Quanto tempo você gasta em cada tópico? Fale sobre esse tópico da forma que você quer falar. E grave isso. E veja se está bom. Compartilha com uma amiga. Ô, amiga, veja aí como é que foi minha apresentação. O que você acha? Mostra para sua mãe, para seu pai, para o marido. Mostra para um amigo. Fulano, veja se está legal. E para você também saber exatamente o que você está fazendo. Então, a minha dica é essa. Treine o seu script de forma que ele pareça ser espontâneo quando você estiver falando. Ou seja, quanto mais impregnado, quanto mais interiorizado, mais natural vai ficar, mais de acordo com os seus limites. Não é legal a gente improvisar. Não improvise, gente. Uma coisa é a gente repetir, treinar, até a gente interiorizar o conteúdo. Outra coisa é o improviso. O improviso tem grande chance de dar errado. Não improvise. Fechou? Obrigada, Romero. Anotei aqui. Isso aí. Obrigada. Luísa? Oi, só um comentáriozinho aqui, que essa questão do improviso, né, e de treinar. No meu caso, o que eu tenho? Quando eu treino muitas vezes uma apresentação, no dia da apresentação me dá um nervosismo, eu esqueço as coisas porque eu fico tentando lembrar e eu acabo, dá uma embaralhada na cabeça, porque de tanto que eu treinei, eu fico nervosa. E quando eu não treino, a apresentação vai mais fluente, eu vou puxando pela memória, vou lendo as coisas na apresentação e vou puxando. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tento treinar, mas todas as vezes que eu treinei, eu acabei ficando mais nervosa do que se eu não tivesse treinado. Não sei se faz sentido. É aquilo que eu falei agora há pouco. O mais importante é o resultado. E tem dado certo? Tem. Continue fazendo. A experiência, a situação da Sueli é um pouco diferente. Ela tem ali um roteiro, e na hora da apresentação ela foge e isso a incomoda, de certa forma. Uhum. Então, às vezes, é um pouco de emoção. E aí a tendência é ser repetitiva, falar muito, não ter foco. Então, tudo isso a gente precisa evitar, a gente precisa tomar cuidado, porque vai prejudicar a nossa imagem, prejudicar o nosso conteúdo. Então, esse é o mais importante, sabe, Luísa? Uma reflexão. Dá certo? Está tirando nota máxima? Continue. Tá certo, então. Eu, por exemplo, eu gosto, quando eu vou realizar uma palestra nova, eu gosto, assim, eu estudo, eu levo pelo menos uns 30 dias para construir uma palestra nova, gente. 30 dias, eu vou pesquisando, primeiro eu pesquiso tudo que eu encontro, vou colocando essas informações no Word, e depois vou delimitando e achando frases de impacto, de forma que eu consiga explicar. Então, depois que eu pego todo esse conteúdo, vou extraindo a essência, é lapidar mesmo, uma pedra preciosa. E aí chega ali na véspera, uns 2, 3 dias antes, eu vou apresentando e memorizando aquela explicação, e memorizando os tópicos também. Aí chega no dia, na véspera, eu dou mais uma revisada geral e memorizo a explicação. Isso, para mim, funciona muito bem. E como eu falei para vocês, eu gosto de memorizar os tópicos, eu preciso entender aquilo. Então, eu peguei todo aquele conteúdo e vou passando ali na peneira até chegar na essência. E isso me ajuda a memorizar. E aí eu explico. Eu explico aquilo que eu entendi, aquilo que eu estudei para as pessoas. E, geralmente, o resultado é muito bom. Tá bom, então. Obrigada, de novo. Bom, gente, foi ótimo, viu, Romero? O Romero, como eu disse para vocês, ele é um especialista em oratória, tem alguns livros publicados, né, Romero? É isso mesmo, eu quero convidar o pessoal para entrar lá no meu site, romeromachado.com.br, lá tem o link para os meus cursos, tem livro, e vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu estou lá no YouTube, youtube.com/Romero Machado, é meu canal, nós temos lá mais de 23 mil inscritos já. Eu tenho o Instagram também, que é instagram.com/Romero Machado, procure lá depois, @Romero Machado. Vai ser um prazer ter vocês lá,
compartilha, manda mensagem. Ô, Romero, acompanhei lá a palestra aquele dia, também estou lá no Facebook, LinkedIn. Então, vai ser um prazer estar com vocês, interagindo com vocês, e sou eu mesmo que interajo lá, viu? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, e sendo possível, vocês são meus convidados para participarem do nosso curso também. Muito obrigada, viu, Romero? Deixo um abraço e que o pessoal se anime, né, para praticar oratória, para ficar todo mundo bastante afiado aí, e aqueles que tiverem interesse, façam esses outros movimentos junto ao Romero, que eu tenho certeza que são muito valiosos, viu? Bacana. E eu aguardo o vídeo, viu? Nosso vídeo bacana aí. Tá bom, então. Boa noite, viu, Boa Romero? noite, gente. Muito Fiquem obrigada. com Deus. Muita paz para vocês e boas apresentações. Tchau. Tchau, gente. Boa semana.